Hoje nós vamos falar sobre os 3 primeiros episódios de Fairy Tail, a Quest dos 100 anos. Quem assistiu o meu especial, né, por trás dos feitiços, sabe que eu ia fazer review de cada um dos episódios. Eu acabei demorando por algum motivo e eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Mas pra vocês que não conhecem esse especial, vai lá assistir, porque o primeiro vídeo é um especial contando como Fairy Tail foi criado e suas curiosidades. O segundo vídeo é um especial, né, um guia de como ver o anime ou ler o mangá, né, cada arco presente na obra de Fairy Tail. E o terceiro é uma opinião sobre esse arco atual, né, eu nunca li o mangá A Quest dos 100 anos, então tudo aqui vai ser inédito para mim e eu vou conversar com vocês sobre cada detalhe dos episódios, essa é a ideia, beleza? Então, antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante. Como eu falei lá no especial, eu tava relendo o mangá para começar o anime, só que não deu tempo, né, eu acabei chegando no volume 50 quando começou o anime, então eu resolvi ler o resto para fazer a review e lembrar de tudo que aconteceu no arco passado, né, no final do Fairy Tail clássico. Enfim, dito isso, vamos falar sobre o primeiro episódio de forma resumida, porque já faz tempo que lançou, né, mas tudo começou no ano de 633, quando a primeira guilda de magos surgiu, chamada Magia Dragon. Pelo menos ficou assim a tradução, né? Essa foi a primeira guilda dita, historicamente criada, e o objetivo dela não foi muito bem explicado, mas a gente viu que tinha a ver com matar dragões, né? Isso é a introdução do arco, porque a Quest dos 100 anos é sobre isso, e eu vou falar um pouco mais sobre mais pra frente, beleza? Depois dessa introdução, né, chegamos no começo, né, no presente da obra, onde é apresentado 3 novos membros da Fairy Tail, 2 fogem e só sobra a Touka, que a gente já tem vários desenrolar dela conforme passa os outros 2 episódios. Eu vou falar isso conforme eu for avançando aqui, mas ela já tem algum desenvolvimento. Ela quer entrar na guilda de Fairy Tail por causa do Natsu, ela ama o Natsu, e essa é a introdução que dão a essa personagem, né? Depois tem mais coisa, mas a gente vai falar mais pra frente. Dito isso, a gente vê o Makarov contando pra ela porque o Natsu não tá presente, porque ele foi fazer uma missão que nenhuma guilda conseguiu fazer até hoje, inclusive a guilda fundadora, né? A primeira que surgiu também não conseguiu fazer essa quest, e é conhecida a Quest dos 100 anos agora no presente, né? Que é o nome da temporada, o nome do mangá. Enfim, essa é toda a introdução para a gente se ambientar no quão perigosa é essa missão e por que ela é tão difícil. Lembrando que ela já foi feita por outro personagem, a gente vai falar disso depois, né? Então, o grupo, né, o Natsu, o Gray, a Erza, a Lucy, o Happy, a Wendy, enfim, todos vão para uma nova cidade chamada Gyutina. Se eu acredito que é esse, é o nome do continente, não o nome da cidade. E ela fica ao norte de Ishgal, que é a terra deles, se eu não estiver enganado, é ao norte. E se vocês estão vendo na imagem, a Lactasia é onde o Zeref construiu seu império que ataca Ishgal no final do mangá, né? Então a gente vê que é um continente totalmente novo que eles criaram para dar desenvolvimento na história, né? Enfim, continuando, o Natsu vai perguntar para o Gildarts como que ele conseguiu voltar vivo, como que ele conseguiu fazer uma parte dessa missão, né? Quem lembra lá no começo da obra, quando é citado o Gildarts, ele tá fazendo essa missão, que ele sumiu, né? Que ele saiu da guilda faz muito tempo para resolver essa missão. E aí quando ele aparece no mangá, ele voltando e conta pro Natsu, olha, tem um dragão aí perigoso que eu não sei não se você pode falar com ele sobre o Ignel, né? Que era no caso a tecnologia que arrancou o braço dele. Então, essa é onde junta uma história na outra, né? É o Gajel não. É o Gildarts falando que ele foi uma dessas pessoas que fez a missão. E mais pra frente, né? Um outro personagem cita ele e aí a Tonatsu fala, pô, ele voltou vivo, isso é bem legal. E aqui, nessa cena que vocês estão vendo, o Natsu fala pro Gildarts que o erro dele foi ele ter ido sozinho. E o Natsu vai conseguir porque ele tá indo com um grupo e assim eles ficam mais fortes, né? Aquele motivacional que o Natsu gosta de fazer conforme passa os episódios. Enfim, chegamos lá na cidade de Gyutina, na cidade não, mas no continente, onde é apresentado, esse é um nome difícil, Elefzeria, esse dragão que está em tela, que também é um Dragon Slayer, entre aspas, igual a Quinologia, ele também usou muito o poder de um dragão e acabou se tornando um, então ele é o líder, né, dessa guilda. Ele é a pessoa que fundou as guildas, se eu não estiver enganado, e até ele explica por que essa guilda não se renovou, né? Porque a primeira guilda não existe mais, entre aspas, só ficou um dragão lá cuidando dela. Porque conforme ia passando os tempos, ia aparecendo mais magos, eles iam entrando em guildas mais famosas, e assim a primeira ficou deixada de lado, né?
Essa é a explicação que ele dá de por que a guilda está abandonada e também como que chegou nos dias atuais também, né? Porque ele é um dragão, vive bastante tempo e tá aí até hoje igual a tecnologia. Aí é a hora que ele explica de qual é dessa missão, né? Que existem nesse continente 5 deuses dragões e a missão é selar cada um deles, né? E ninguém na terra de Ishigal, que a gente saiba, que é a terra do Natsu e da galera, sabia da existência desses dragões. Por quê? Porque eles não fez parte da treta da Guerra de 400 anos no clássico, né? É dito que não fizeram parte do festival do Rei Dragão, que é aquele que acontece no ano em julho, né? No dia 7 de julho, que é quando lançou os episódios do anime. Enfim, isso é tudo que introduz o primeiro episódio. E eu quero falar um pouco sobre essa cena que está em tela, que a Lúcia escreveu no seu diário. Quem assistiu o especial, né? Não sei se é a parte 1 ou se é a parte 3. Esse diário é muito importante para a Fairy Tail inteira, porque esse diário nada mais é do que como a Lucy conta a história para nós, né? Como a gente lê o mangá. Quando a gente vê os balões do narrador, é a Lucy contando como algo aconteceu. E basicamente é esse diário que a gente tá vendo na mão dela. Inclusive, quando tem um arco dos Jogos Mágicos, a Luz do Futuro também tem esse mesmo diário. Então, a gente vê a história de Fairy Tail através desse diário. Isso é algo muito importante para toda a história de Fairy Tail. Enfim, acabou o primeiro episódio, bora falar do segundo agora, que é quando a gente conhece o Mechifobia. Eu acho que é assim que se fala o nome dele, que é o deus dragão da água, né? Ele é introduzido nesse episódio, ele é o primeiro que o grupo tem que selar, mas não é tão fácil assim. Por quê? Eles chegam em Ermina, aí sim é uma cidade onde tudo meio que fica debaixo d'água. É uma cidade meio esquisita, os personagens são estranhos, enfim, ele chega lá, ninguém entende nada, mas resumidamente eles têm que beber um líquido azul, porque eles têm que respirar debaixo d'água. Em algum momento a água sobe o nível e aí todo mundo, toda a cidade fica debaixo d'água. Se não tiver bebido esse líquido, eles não vão conseguir respirar e vão acabar morrendo. Isso é a introdução da cidade, né, do episódio 2. E aí acontecem muitas coisas, ele conhece os personagens, tem aquela introdução que eu não vou falar muito aqui porque é um resumo. E aí eles falam que estão atrás do deus dragão da água, onde os peixes se irritam com eles e começam a caçar os personagens. Sim, tem uma caça de peixes atrás dos personagens, do Natsu, enfim. E eles meio que fogem, né? Fogem porque não querem batalhar, brigar com os peixes. Eles só querem ir lá selar, mas é uma coisa que eles não sabiam, né? Que essa cidade, né? A cidade de Ermina, eles têm uma adoração ao deus dragão da água. Até falado depois mais sobre isso. Mas eles não aceitam nada. E quando o deus dragão da água fez algo de errado, os personagens acharam que eles estavam fazendo milagre. Então, é meio que eles aceitam qualquer coisa que acontece e não vão querer que aconteça isso. Mas tem um motivo também por trás, né? Eles explicam que tem outros humanos atrás do deus dragão e a gente sabe até o motivo e vamos falar mais pra frente. Porém, no meio dessa cena, a gente tem o Gadiel atrás, né? Atrás não, o Gadiel suspeitando do que é a touca, né? O que ela tá fazendo nessa guilda? Ela é esquisita, parece um rabo atrás dela. Enfim, começa um segundo plano, né? A missão principal é a quest dos 100 anos, mas em Magnolia tem mais dois planos que estão acontecendo, né? O do Jelal e o do Gadiel. O Gadiel também tem a ver com o Jelal, mas enfim, ele começa a perseguir ela para saber se tem algo suspeito, né? Nessa nova membro da guilda. E aí, como eu falei, são 3 núcleos. O terceiro núcleo é o Jelal, também atrás da touca, mas por que ele está atrás dela? Porque ele está indo em guilda, atrás de guilda, querendo saber se alguém tem informação sobre essa personagem. É dita no terceiro episódio, a gente vai falar disso mais pra frente. Agora é um resumo do segundo. Uma coisa que eu não gostei já falando sobre isso é que o Jelal, ou a a geografia de Fairy Tail tá meio esquisita, porque o Jelal, ele anda muito rápido pelos lugares. Quando eu leio o mangá clássico que eu tava lendo, não me parecia que era algo tão perto para cada cena ele estar em um lugar diferente. E nesses dois episódios, né, do 2 e do 3, o Jelal meio que tá se teletransportando para todos os lugares. Isso ficou bizarro, mas eu espero que tenha uma explicação óbvia, que não seja só ele usou o poder dele, porque senão ele ia chegar meio estafado, né, de tanto usar poder. Ele tá viajando pelos lugares atrás da touca. E aí a gente tem o final do episódio 2, que é a primeira novidade que temos desse arco, né? Que é o caso da Kyria, que é essa personagem que tá em tela, ela ser da 5ª geração de Dragon Slayer. Como assim 5ª geração? Existe isso? Sim, agora existe.
onde eles ganharam os poderes devorando um dragão, né? E são chamados de os comedores do dragão, em tradução livre. Então, eles são a quinta geração que eu não sei se eles comeram um dragão específico e ganharam a habilidade daquele dragão, ou se tem alguma coisa eles já tinham poder, não é explicado direito, beleza? Mas eles têm seus poderes desenvolvidos comendo dragões. E aí eles estão atrás do Mechphobia, que é o dragão da água, o deus da água, para comer ele também, comer a carne dele, literalmente, e assim aumentar, evoluir seus poderes, né? Essa é a ideia por trás dessa guilda. E aí acaba o episódio 2, né? Com a aparição do deus da água que eu coloquei lá no comecinho para explicar quem era ele. E agora chegamos no episódio 3, que foi o que lançou no domingo, e a gente vai comentar um pouco mais sobre ele agora. A gente acaba descobrindo um pouco mais sobre a personalidade do Mechphobia, né, o dragão deus da água. Ele também conta, né, que como que ele faz para sobreviver. Ele mostra que tem um hospital, entre aspas, lá debaixo d'água, onde os peixes vão. Tem uma colheita onde o pessoal se alimenta, enfim. É mostrado bastante coisa de como eles estão sobrevivendo depois desse negócio do nível da água subir e descer. Ele explica mais pra frente, né? Aí o pessoal começa a simpatizar com ele, né? Tipo, pô, por que a gente vai selar o cara? O cara não é do mal, a gente podia deixar ele viver e falar lá, não, aqui é de boa, perdemos pro WO, não precisa lutar e tudo mais. O pessoal tenta ajudar ele porque ele mostra ser um dragão bem gente boa. Só que existe uma contradição que ele mesmo fala, né? Porque depois disso, ele mesmo cita que ele matou muitas pessoas por algum motivo que não é falado ainda. Ele até fala que o Elif seria o cara que pediu, né, que para selar os dragões, ele tem seus motivos. Talvez ele mesmo, o próprio dragão deus da água, tivesse matado a família e os amigos dele, né? Tipo, pô, eu era do mal, eu fazia atrocidades, então faz sentido ele querer me matar agora, né? Esse é um dos motivos que ele acredita ser para, né, ser selado. Enfim, ele conta também que como que ele salvou o pessoal, que ele jogou um feitiço e por isso que eles viraram peixe. Eram humanos naquela cidade, eles acabaram virando peixe porque, né, eles precisavam respirar debaixo d'água e foi o único jeito que ele conseguiu porque ninguém ia embora da cidade. Então, ou eles morreriam ou eles virariam peixe, e foi assim que ele resolveu ajudar todo mundo, né? Mas aí a gente tem uma nova revelação, né? Porque o Scullion, ele aparece, né? Um outro comedor de dragão, onde ele fala que o deus do dragão da água é falso. Mas como assim? Já apareceu um outro no episódio 2 falso, e esse aqui também é falso? Não, é dito mais pra frente que ele perdeu o poder, né? O deus dragão da água, o Mechphobia, ele perdeu o poder para a Maga Branca. Que aí a gente descobre no final quem é a Maga Branca, né? Mas ele acabou perdendo o poder. E aí a gente tem um corte de cena para o outro núcleo, que é... Esse é o mais legal, né? A Levi grávida do Gadiel. Tudo indica que seja isso, porque nessa cena que tá em tela, ela toca na barriga. E aí a gente percebe que ela tá meio brava com ele, por causa da cena dele, da Júlia vigiando a touca. Então isso é uma coisa muito legal, que mostra que a história tá desenvolvendo, né? Porque até então, parecia que nada tinha mudado na guilda. Todo mundo tava com a mesma cara, todo mundo tava parecido. Nada parecia ter mudado nesse tempo. E aqui é uma informação bem interessante do tipo, caramba, temos um futuro. Isso é algo bacana. E aí a gente tem a revelação que a Touka é a Maga Branca, que tem um poder equivalente ao do Zeref, que é o Mago Negro, né? Então a gente tem o novo, entre aspas, vilão, talvez, da série, que não é aquele vilão ativo que eu sou do mal, eu quero destruir tudo. É aquele vilão que a gente vai vendo e vai ficando com medo, que é um dos grandes méritos do Zeref na história de Fairy Tail clássica, né? Ele aparece efetivamente só no arco final, mas o desenvolvimento dele é tão bom porque sempre que ele aparece a gente vê que ele é problema. Toda a lenda sobre ele foi bem construída e eu acho que eles estão querendo fazer a mesma coisa agora com a Touka, né? E aí a gente tem luta, eu não vou falar muito sobre as lutas, mas essa aqui em tela eu achei muito interessante porque essa personagem em tela, a Kiria, ela consegue roubar a coragem, entre aspas, da Erza. E a Erza começa a ficar morrendo de medo de tudo que acontece e vira uma personagem muito fraca. Eu achei isso muito interessante porque não é sempre que eu vejo a Erza, tipo, bem desesperada com alguma coisa que aconteceu, né? E aí a gente chega na conclusão da luta, todo mundo perdeu, todo mundo foi derrotado, nada mais importava. O que vai acontecer no episódio 4, não sei, porque agora essa guilda de comedores de dragão liquidaram todo mundo e tem a informação de que o poder do dragão da água está com a Touka. Será que eles vão falar? Será que eles não vão? A gente vai ter que aguardar domingo que vem para saber. Mas ainda tivemos uma última cena que foi o Jelal encontrando a Touka no final e falando, você é a Maga Branca. Como eu falei, ele tá se teletransportando, né? Ele chegou em Magnolia muito rápido e já encontrou ela. Então
acaba assim o episódio, talvez todos estejam indo para Magnolia agora. Como que fica os outros dragões? Fica a minha dúvida, fica a minha curiosidade do que vai acontecer daqui para frente, né? Eu espero que vocês tenham gostado do meu review. Eu fiz um resumo dos 3 episódios, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Eu trouxe todas as informações relevantes que aconteceram no episódio. E eu quero saber de vocês. Vocês querem que eu continue fazendo review? Ou esse vídeo fica como primeiras impressões e lá na frente, quando acabar o anime, a gente volta? Eu quero o feedback de vocês. Deixa um like, porque aí eu vou saber se vocês gostaram. E escrevam nos comentários, beleza? É isso. Muito obrigado a todos e falou!